Bem, quando nós falamos a respeito da teodiceia, nós falamos a respeito da explicação cristã para a existência do mal, se Deus é bom e quer destruir o mal e é todo-poderoso e pode destruir o mal, a grande frase de Blaise Pascal. Inicialmente, eu quero tratar com vocês a respeito do mal moral. O mal moral é aquele mal que habita em todo ser humano. Então a história humana é uma história de guerras, de tortura. A própria moralidade humana traz a possibilidade da existência do mal. Isso nós chamamos de mal moral. Chamamos de mal natural um mal que decorre aí daquilo que é próprio da natureza. Os tsunamis, as ventanias, os vendavais, enfim. A natureza traz também um mal em si. E existe dentro do mal moral aquele mal que é causado por terceiros, que não decorre necessariamente da pessoa, mas que ela sofre este mal. Além de toda essa problemática do mal moral, mal natural, o mal também é algo psicológico, é uma dor psíquica. O mal também produz os traumas, os sofrimentos emocionais, e isso nós podemos ver também em toda a história humana. E sem dúvida, um mundo sem mal seria um mundo sem liberdade. Já dizia o grande Barthes que onde existe amor existe liberdade. E onde existe liberdade existe o caos. Se Deus criasse um mundo sem maldade, ele criaria um mundo sem liberdade. E aí o que Deus faz? E é interessante o relato bíblico porque Deus dá ao homem as condições para que ele faça escolhas morais boas. Assim, Deus dá ao homem ferramentas, condições, recursos para que o homem escolha da melhor maneira possível. Deus só poderia evitar o mal se ele tirasse a escolha moral da sua criação. E sobre o mal natural, sobre as catástrofes naturais, sobre as epidemias, sobre as pandemias, o que eu digo sobre isso é que este mal também acontece sobre a influência do homem, do mal moral. O mal natural também exerce a sua ação influenciada por seres livres. Nos grandes incêndios, nos grandes sofrimentos e nas grandes tormentas que causam mal a terceiros, a outras pessoas. Mas sem dúvida, este mal natural ou mal catastrófico, como alguns teólogos afirmam, também existe sob a influência do mal moral, do mal que está na criatura humana. E é nesse sentido que Deus não tira a experiência do mal, porque a própria dor pode ser algo benéfico. A própria dor momentânea pode trazer um bem futuro, desconhecido ao ser humano. E algo muito importante que a teologia cristã afirma é que Deus irá punir toda a maldade na eternidade. Então há sim a ideia de um Deus justo que não aceita a impunidade e que irá de fato punir, irá ajustar as coisas e que toda injustiça será assim condenada no futuro e na própria eternidade. Portanto, o cristianismo não busca uma visão em curto prazo. A nossa visão deve se estender para além desta vida e alcançar uma vida eterna. E aí nós também entendemos como a teologia cristã vai resolvendo o problema do mal. E mais, a teologia, principalmente a teologia reformada, ela nos afirma que o alvo desta vida, que o propósito desta vida é conhecer a Deus. Não é necessariamente o conforto humano aqui, mas é a experiência de comunhão, de conhecer a Deus, de ter conhecimento e relacionamento com o seu Criador. Todo sofrimento causado pelo mal, que tem como objetivo, como propósito, a compreensão de Deus, o conhecimento de Deus, ele é extremamente benéfico. Veja a experiência de Jó no texto sagrado. Alguém que sofreu os piores males, mas que por sofrer esses males tem um benefício muito maior, que é conhecer a Deus. Assim, o sofrimento, quando nos leva ao conhecimento de Deus, ele cumpre uma função muito benéfica na vida dos que sofrem. Uma segunda premissa importante é que nós não podemos esquecer o nosso estado atual.
nós somos seres morais caídos, nós somos maus. A nossa natureza é inclinada para o mal. Na linguagem bíblica, nós somos iníquos. A iniquidade humana, o prazer em pecar, ainda reside no ser humano e nós lutamos diariamente e vencemos esta condição em que nós nascemos e que, por muitos anos da nossa vida, nós vivemos. Como diz Efésios 2, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então perceba também a nossa própria condição moral. Deus, ele não está agora, neste momento, atuando para destruir o mal, mas para redimir a nossa criação e dando a essa criação todas as possibilidades para que a criação escolha pelo conhecimento da vida, pela experiência da vida com Deus. Este tempo, este mundo, esta vida, ela é como um plano B. Ela é uma vida que não atinge a plenitude do propósito de Deus para nós. Esta vida irá se plenificar em abundância na eternidade. E uma última premissa é que o conhecimento de Deus é o maior benefício. Por isso que, mesmo que este conhecimento venha por meio do mal, do sofrimento, de perdas, há um benefício maior, que é o conhecimento de Deus. Portanto, eu repito o que eu digo e as próprias palavras de Paulo também fortalecem o que eu vou dizer. O conhecimento de Deus torna o mal menor, o mal suportável. O mal se torna pequeno quando este mal nos leva a conhecer o nosso Criador, que é o bem supremo, sumo bonus, na linguagem de Santo Agostinho. Quando alguém conhece a Deus, todas as experiências que a levaram a conhecer a Deus se tornam boas, porque são experiências que levaram ao conhecimento de Deus. E um último ponto importante é que o mal pode nos tornar bons. A experiência do mal pode nos tornar pessoas boas. Por isso é que o mal não pode nos amargurar, não pode nos transformar em maus. Pelo contrário, a experiência do mal deve nos ajudar a responder com o bem, a responder com a bondade. E a decisão pela bondade é uma decisão que não tem relação com aquilo que eu sofro, tem relação com aquilo que eu respondo, com a maneira que eu respondo aquilo que acontece na minha vida. Portanto, é uma decisão moral redentora a ser seguida, a decisão de ser bom, independente daquilo que aconteça conosco. Assim, uma premissa muito importante é que o mal nos torna realmente bons, capazes de fazermos e vivermos em bondade. Portanto, veja como o mal é importante e também é construtivo na experiência cristã e como a teologia nos ajuda a tratar da questão da teodiceia. Todos nós precisamos, em algum momento, sermos testados na nossa capacidade de sermos bons. E Deus irá, assim, nos capacitar a respondermos com bondade a toda maldade que possa acontecer conosco. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém, dê o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Um forte abraço, até o próximo vídeo.